Graças a Deus, que Deus seja louvado, sejamos bem-vindos a mais uma ocasião de estudo breve dos 4 evangelhos de Jean Baptiste Rustin, recebidos mediunicamente por Emile Conimon. Façamos uma prece. Deus de infinito amor e misericórdia, cuide de nossas almas, nos dando vontade de sermos melhores, cheios de bondade, de amor, paciência e misericórdia. Ampare-nos nas nossas caminhadas. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Vamos estudar hoje o caso do filho da viúva de Naim, descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Vamos nos reportar a essa descrição. No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, aconteceu-lhe ver que levavam a enterrar um morto, que era filho único de sua mãe, sendo essa viúva. Grande número de pessoas da cidade a acompanhavam. Vendo-a, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se e tocou o esquife. Os que o levavam pararam e ele, Jesus, disse: jovem, levanta-te e eu o ordeno. No mesmo instante, aquele que estava morto se sentou, começou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os presentes foram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre se espalhou por toda a Judéia, por todas as suas cercanias. Interessante, né? Muito interessante. Encontramos o tema da relação da alma com o corpo, do espírito com o corpo. A reencarnação é o processo de entrosamento, de fixação do espírito, por meio do perispírito, nas bases corpóreas, né, de um corpo material. Esta relação, ela pode ser modulada ao ponto que, em alguns momentos, seja por sono, ou fraqueza, ou catalepsia, o espírito se separa temporariamente do corpo físico, guardando os laços fluídicos, né, que os mantém ligados e mantém um fluxo de vitalidade entre espírito e corpo e mantém o trânsito de impressões e sensações entre espírito e corpo, por meio do perispírito. Aqui nós encontramos um ponto conceitual. Quando esses laços se rompem, damos o nome de morte. A morte significa a separação completa do perispírito ao corpo, em relação ao corpo. Que o corpo, por sua vez, ingressa no estado de decomposição, putrefação, né? Se desconstitui. E o espírito segue a sua vida. A ruptura, então, integral dos laços do perispírito com o corpo é a morte. A catalepsia é uma ruptura parcial, temporária e profunda, mas parcial e temporária. Encontramos um estudo sobre catalepsia no Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo da segunda parte, capítulo intitulado Emancipação da Alma, na pergunta 422 a 424. Perguntas às quais recomendo que se dirijam para compreender.
Assim, o filho da viúva de Naim não estava morto, os laços fluídicos ainda existiam entre corpo e perispírito. O que fez Jesus é ter ordenado o espírito a retomar ao corpo. E o jovem, obediente, assim o fez. É importante entender isso, porque há uma interpretação distinta que gera todo um universo mental, que é o tema da ressurreição. Alguns, com extrema boa-fé, interpretam isso como ressurreição. Jesus havia, após de fato morto o jovem, devolvido a vida a ele. O que nós temos nos 4 evangelhos, o que também é presente na codificação, é que Jesus não rompe as leis de Deus, que são perfeitas, não precisam ser rompidas para reencontrar o ajuste, o equilíbrio. Elas são perfeitas. Jesus não contraria as leis de Deus e, portanto, não faria o retorno do espírito a um corpo que já teria iniciado o processo da decomposição derivado da morte. Não reataria os laços fluídicos rompidos definitivamente pela morte. Isto é a mesma explicação para Lázaro e também para a filha de Jairo, aquela a quem Jesus diz, Talita cumi. Daí se levantou e Lázaro ordenou que Lázaro saísse, e ele saiu da sepultura. Nesses 3 casos, a filha de Naim, a filha de Jairo, o filho de Naim, da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, temos o fenômeno da catalepsia, suspensão temporária profunda da vitalidade. O espírito se emancipa temporariamente, parcialmente, embora uma emancipação profunda, em relação ao corpo. E aí ele retorna. E nos fazendo entender o Evangelho, nos tornando mais próximos de Jesus, porque agora compreendemos o Evangelho. Pois a ideia de que houvesse uma ruptura das leis físicas parece difícil sustentar, que Jesus havia rompido as leis de Deus naquele caso. E é importante destacar que Jesus foi tomado de compaixão por esse menino e sua mãe. Ele disse para ela, não chores. Ele consolou a mãe. Ele desenvolveu compaixão. Este é o sentimento que deve existir no coração do médium quando vai aplicar qualquer ação magnética, o passe, a corrente magnética, a água frutificada, a prece, a vibração. Esse é o sentimento que há de predominar nos corações quando queremos ajudar mediunicamente. Então, copiemos Jesus, o nosso exemplo, e desenvolvamos um coração suscetível de amar e ter compaixão, nos colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e assim ajudar. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Rogo a Jesus que esteja em seus lares, que visite os seus lares, envolva de luz todos os familiares, dando-lhes saúde, esperança e, acima de tudo, amor a Deus. Graças a Deus, que Deus seja louvado.